Oi, gente! No último domingo, agora, dia 6 de outubro, teve início no Vaticano o Sínodo da Amazônia. Nada mais é que uma reunião de bispos com lideranças indígenas, cientistas, para discutir a atual situação e os rumos da nossa Amazônia. Roda a vinheta aí para a gente falar um pouquinho dessa reunião. Então, pessoal, o Vaticano convocou, do período de 6 de outubro a 27 de outubro, o Sínodo da Amazônia. Nesse sínodo, bispos do mundo inteiro, juntamente com o Papa, lideranças indígenas, cientistas, estarão discutindo o atual momento da Amazônia e os rumos que a floresta deverá tomar em relação às próximas décadas. Ao final do sínodo, será elaborado um documento, assinado por todos, de alerta mundial sobre a situação da Amazônia. Isso tem causado muito incômodo no Planalto Central, inclusive já despertando algumas alfinetadas do Planalto Central no Papa. Na verdade, esse vídeo, eu não queria nem entrar muito no mérito da questão política, que certamente existe uma questão política por trás, mas eu não vou nem entrar nessa questão, porque o foco desse vídeo de hoje é falar da participação de um cientista brasileiro que é extremamente respeitado, Carlos Nobre. Ele participou do sínodo na quarta-feira agora, e o Carlos Nobre há 40 anos estuda a Amazônia. Ele é pesquisador, inclusive, do INPE, tem dado contribuições significativas em relação à compreensão das alterações climáticas que acontecem no Brasil e no mundo. E o Carlos Nobre, ele fez um alerta no sínodo, que ele já vem se manifestando já há algum tempo sobre isso, de que nós temos que tomar muito cuidado com o desmatamento da Amazônia, porque ela afeta o clima do mundo inteiro. E existe, na concepção do Carlos Nobre e de muitos pesquisadores, uma linha limítrofe de desmatamento que a Amazônia pode suportar. Essa linha limítrofe, na compreensão deles, é da ordem de 20% da área de cobertura da Amazônia. Isso significa que, se for ultrapassado 20% da área de cobertura da Amazônia de desmatamento, a Amazônia vai entrar num ciclo de transformação ecológica que não terá mais retorno. Não há interferência humana que faça esse ciclo retornar. O mais grave é o quê? É que todos os levantamentos apontam que 15% da área de cobertura original da Amazônia já foram desmatados. E que agora em setembro, mês passado, o desmatamento atingiu o recorde de 4 vezes maior do que a média dos últimos 4 anos. Então, o alerta que foi feito pelo Carlos Nobre aponta que se nos próximos 20 ou 30 anos nada for feito e o ritmo de desmatamento continuar em relação ao que está ocorrendo agora em 2019, esse limite de 20% estará alcançado, certo? E aí a gente tem que compreender o seguinte, basicamente são alguns conceitos ecológicos, né? Existe uma área de limítrofe, de limite entre biomas. A Amazônia, por exemplo, vizinho à Amazônia, tem o bioma do Cerrado. A área de limite de transferência de Amazônia para o Cerrado é chamada de área ecotonal. E essa área, à medida que a Amazônia e o Cerrado vai sendo desmatado ou vão sendo desmatados, ela vai alargando. E ela vai literalmente invadindo os dois biomas. É a isso que o Carlos Nobre chama a atenção. Que o desmatamento nessas áreas limítrofes da Amazônia, se for muito alargado, as espécies que transitam entre os dois biomas vizinhos estarão ameaçadas, vão procurar se refugiar em outros locais e isso vai ter um impacto muito grande no equilíbrio ecológico do bioma. A Amazônia ela tem um equilíbrio muito delicado. Então o desmatamento, por exemplo, para plantio de pasto para pecuária extensiva, pode ter um impacto muito grande, porque ali insetos e aves que são polinizadores, por exemplo, vão se deslocar para outras áreas e aquelas árvores que seriam polinizadas por esses insetos e por esses pássaros para renovar a floresta
não vão mais conseguir fazer esse papel. E a floresta, então, não consegue mais se renovar, e isso vai gerando um efeito cascata. Na visão dos climatologistas, ultrapassar esse limite de segurança de 20% de desmatamento da cobertura original da floresta vai fazer com que, no futuro, a Amazônia vire uma grande savana. Ou seja, de uma densa floresta tropical, ela vai virar uma mata rasteira, com pouca área de cobertura vegetal e com pouca reserva de carbono. Só lembrando que a Amazônia é a grande reserva de carbono que existe nas Américas, uma das maiores do mundo. Então, se a Amazônia vira uma savana, a quantidade de dióxido de carbono que vai ser devolvido para a atmosfera será muito grande. E isso vai ter um impacto muito marcante no aquecimento global. Essa foi a contribuição que Carlos Nobre deu no sínodo, o alerta que ele fez no sínodo, e foi mais adiante falando que a preocupação maior que tem hoje é que existem pessoas que são céticas, pessoas que não acreditam que o desmatamento da Amazônia vai afetar o clima. E que, embora essas pessoas sejam a minoria das pessoas do mundo, são as pessoas que têm poder, porque tem algum tipo de interesse econômico no desmatamento da Amazônia e que, de alguma forma, essa minoria consegue ainda, o domínio da situação, consegue suplantar a maioria que defende e acredita na ciência, que defende e acredita que, se a Amazônia for desmatada, nós teremos uma alteração climática irreversível no nosso planeta. Então, essa era a discussão que o Carlos Nobre fez e que a gente também já fez alguns alertas aqui no canal, né, e que nós queríamos trazer até vocês, né, deixando de lado as disputas religiosas, deixando de lado as disputas políticas. A Amazônia é esse grande legado que o Brasil tem e que os países da América do Sul também, que fazem parte da Amazônia Legal, possuem, e que a gente tem que preservar para gerações futuras essa floresta que é muito importante para o equilíbrio. O Carlos Nobre chama a atenção ainda para um outro aspecto que nós já havíamos comentado aqui no canal, que uma das grandes riquezas da Amazônia pode ser explorada sem devastar a floresta, que é exatamente o patrimônio genético que aquela floresta tem. Então nós poderíamos incentivar a pesquisa na busca de novos cosméticos, novos medicamentos, vacinas, a partir do patrimônio genético que a floresta tem, sem agredir a floresta, preservando a floresta. Isso também foi dito no sínodo na quarta-feira. E pode ser uma alternativa de exploração das riquezas da Amazônia, que inclusive resguarda uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade de povos originários que estão ameaçados, inclusive de extinção, em função do avanço do desmatamento e do avanço da pecuária no território amazônico. Então fica aí a nossa reflexão sobre as contribuições do Carlos Nobre, uma contribuição realmente muito significativa para que nós possamos abrir a cabeça, abrir a mente e sair em defesa desse grande patrimônio do Brasil e da humanidade que é a floresta amazônica. Forte abraço a todos e até a próxima.